entregar para ele. Senta aqui. Deixa eu falar. Primeiro que nós. Você é seu? Você é seu? Coloque embaixo. Presidente. Posso? Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Depois dessa notícia que o Godinho acabou de dar aí, que vai fazer vocês pararem de me perguntar depois de todos os jogos, quando é que quiser. Agora vocês vão começar a me perguntar outras coisas. Mas o propósito desse nosso encontro hoje é apresentar aqui o nosso novo atacante, o Leandro Damião, que dispensa apresentações, jogador internacional de seleção brasileira, e depois ele até vai contar para vocês porque que ele se chama Leandro, e é um orgulho muito grande aí para a nação rubro-negra estar recebendo um jogador como esse, que vai passar aí a dar muitas alegrias aí para a nossa torcida, com toda certeza. Tá, então vou passar para ele aqui o manto sagrado. Cadê a carteira? Os três. Vai lá. E o cartão de sócio torcedor também. Mostra o nosso, por favor. Vamos fazer uma. Obrigado. Mostra o cartão aqui. Ok? Antes de eu passar para você. Boa tarde aí a todos. Antes de passar para o Leandro, entregar para vocês, como a gente sempre faz, o Leandro, na verdade, vem por empréstimo até 31 de agosto do próximo ano. É claro que o Flamengo o contrata esperando que ele realmente consiga aqui desempenhar o futebol que ele já desempenhou em outros clubes, e quem sabe venha e se transforme de um contrato de empréstimo para, quem sabe, em definitivo. Isso ele sabe muito bem que depende dele, única e exclusivamente dele. O Flamengo, com isso, tem por objetivo reforçar o seu elenco como um todo, para que tenhamos êxito nas competições. Nós temos que ter mais do que apenas um time, nós temos que ter um elenco. E nada melhor do que contar com peças de qualidade, como é o caso dele, que sabe fazer gols, para incrementar ainda mais o elenco que nós temos hoje, que no nosso entendimento torna-se cada vez melhor. Tá bom? Alguma dúvida em relação à parte contratual? Passo a ele? Ok? Primeira pergunta. Boa tarde, Leandro Damião, presidente, Rodrigo Caetano. Seja bem-vindo aqui ao Flamengo, ao Rio de Janeiro. Queria que você falasse dessa expectativa, dessa nova fase agora na sua carreira, e como você pretende aqui no Flamengo recuperar o futebol que se apresentou no Internacional e que te levou à seleção brasileira também. Queria também, emendando, o que te despertou interesse de aceitar essa proposta de vir defender as cores aí rubro-negras. Boa tarde a todos, ao presidente, ao Rodrigo. Primeiro eu queria agradecer ao esforço de todos que participaram dessa negociação, dessa oportunidade de vestir essa camiseta. Eu sei o respeito que tem, a grandeza que tem vestir essa camiseta, e vou trabalhar muito, venho trabalhando antes de chegar no Flamengo para estar bem preparado. Então eu espero dar sempre o melhor nas partidas, nos treinamentos, mostrar minha capacidade, o jogador que eu sou um jogador de grupo, que quero sempre estar ajudando. Então eu espero sim poder. Hoje eu estou no meu ápice da minha parte física, tenho treinado
muito bem. Então espero que aqui possa voltar aos trilhos, junto com o Flamengo, que é o pensamento desse clube, que formou esse grande elenco no pensamento de títulos. Damião, sucesso para você aí no Flamengo, no futebol carioca. E queria que você nos falasse como é que você projeta essa disputa por posição. O Flamengo está muito forte nessa posição de camisa 9, além do Guerreiro, da seleção peruana, não passa por uma boa fase, mas todos sabem o potencial dele, né? Tem o Viseu, um garoto que está aparecendo muito bem, querendo espaço também. Como é que você projeta essa disputa por posições e a característica sua você considera um pouco diferente dos outros dois ou muito parecido? Olha, acho que eu queria ser o treinador para ter um elenco desse. Tem jogadores em várias posições e isso ajuda cada vez mais para o treinador, quando tiver uma opção, poder mudar e manter o mesmo padrão. E sobre minhas características, já joguei bastante. Acho que todo mundo sabe, um jogador de área que briga muito. E na minha carreira dei muitas assistências também. Então vou trabalhar para ajudar a equipe, em prol da equipe sempre. Damião, boa tarde. Rodrigo, presidente, boa tarde. Damião, pelo seu início de carreira, criou sua expectativa, e todas as vezes que você foi apresentado nos clubes que vieram, seja Santos, Cruzeiro, Betis, houve essa expectativa e, naturalmente, não exatamente como você e também os clubes esperavam. Por que você acredita que dessa vez no Flamengo será diferente? Olha, primeiro pela preparação física que eu tive, trabalhando 2 períodos, e isso me deixou fininho, me deixou forte. Fiz os testes aqui, fui muito bem, muito elogiado. Então, venho preparado, bem fisicamente, para poder, quando começar a jogar, a treinar, ajudar o Flamengo. Acho que tive alguns problemas de lesões que me atrapalharam, que hoje eu acho que é muito difícil para me atrapalhar aqui no Flamengo. Então, tenho total confiança que vou ajudar muito o Flamengo. Ô Leandro, você poderia só passar o que houve nesses últimos meses, né, no Betis? Você teve poucas oportunidades de participar, de jogar, menos de 6 meses, o que houve? Olha, é um caso complicado. Infelizmente, não tive muitas oportunidades. Acabou mudando muitas coisas desde quando eu cheguei lá. E é passado, cara. Quero deixar isso de lado, quero pensar no momento que eu estou tendo agora essa oportunidade de me dedicar em prol do Flamengo e ajudar ele. Damião, boa tarde, que você tenha uma passagem pelo Flamengo coroada de êxito, é o nosso desejo. Agora, você sabe que os torcedores ficaram divididos em relação à tua contratação, né? Uns pró, outros contra, né? Enfim, fala-se do garoto Felipe Viseu, que fez 2 gols diante do Atlético Mineiro, muita gente, tem que dar oportunidade para o garoto. E hoje o Guerreiro é titular. Você vem buscando justamente ou jogar com ele, depende aí do esquema tático a ser empregado pelo treinador, ou então brigar pela posição de titular, pelo menos em princípio, aguardando uma brecha. O que o Damião diz para esse torcedor que ficou, de certa forma, desconfiado pela contratação dele, por tudo aquilo que foi dito aqui dos últimos anos, em que a tua carreira não decolou como você próprio esperava? Olha, o que eu tenho a dizer é que eu venho com muita vontade, tomei muitas pancadas na minha vida, não foi fácil para chegar onde eu cheguei, e às vezes tem que cair para levantar. Isso na minha vida foi assim, e aqui não vai ser diferente. Me preparei, vou me dedicar. Sou um cara muito esforçado, que todo mundo sabe como é que é. E sobre posições, acho que isso deixa o professor, ele que vai definir quem vai jogar. Estou aqui para buscar meu espaço, para jogar bola e fazer o que eu mais gosto. Damião, aqui, bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse período de maio até agora. Você voltou do Betis, não foi exatamente como você esperava. O que passou na sua cabeça? Vontade de voltar a jogar no Brasil e a preparação física também com o personal? Olha, me preparei bastante, treinando 2 períodos, escondido lá no Ibirapuera, em São Paulo, dando a corrida, fazendo uma preparação boa, para quando tivesse uma oportunidade de um novo clube, estar bem. E minha cabeça estava tranquila, sabendo que eu sou um cara que me dedico, que as oportunidades, eu acho que eu tenho uma história no futebol, consegui ganhar títulos, consegui no Cruzeiro ser artilheiro do clube no ano, que isso é importante. Então, acho que aos poucos eu fui me preparando para quando tivesse essa oportunidade de defender uma nova camiseta, ainda mais a grandeza que é o Flamengo, acho que o respeito que tem, está preparado. E isso que eu venho me dedicando e hoje acho que estou tendo essa oportunidade. Bom, seu nome apareceu no Flamengo, você já tinha entrado em entendimento com o Rodrigo, com a diretoria. O que foi determinante para você
escolher o Flamengo para jogar? Olha, teve muitas coisas faladas e que não aconteceram. E acabou, acho que, fechando com o Flamengo, porque a grandeza que tem esse clube, as pessoas que me procuraram, me mostraram, e eu estou muito feliz, e isso que é importante, é seguir aqui meus pensamentos no Flamengo. Oi, Damião, bom dia. Falando ainda dessa concorrência com o Guerreiro, tem aí o Viseu, você vem para brigar por posição, como é que vem o Damião? Porque o Guerreiro é o titular absoluto desse time, o Felipe Viseu já mostrou que está aí crescendo o futebol dele. Como é que você vem para o Flamengo? Eu venho buscar meu espaço, acho que isso que é importante. Respeito meus companheiros, vamos ter uma briga sadia, mas como eu falei, me preparei para isso e deixo para o professor definir isso, então vou trabalhar bastante para quando eu tiver a oportunidade, saber aproveitar da melhor maneira. Boa tarde, Damião. Percebi que quando você vestiu a camisa, você deu uma olhadinha assim como que, pô, será que eu estou vestindo essa camisa mesmo? E depois você ainda olhou de novo assim, como é que foi a sensação de vestir a camisa do Flamengo? Passou uma coisa na minha cabeça, cara. Eu nem era nascido e meu pai já tava colocando esse nome de Leandro. E interessante que meu nome era para ser Cosme Damião. Daí meu pai era muito fanático de futebol e tinha o Leandro, lateral direito, o grande ídolo, que eu não sabia disso e ele me falou, que tanto que ele me ligou todo feliz, falando dessa oportunidade de vir para o Flamengo, todo emocionado, por saber que eu estou vestindo a camiseta de um time que lá atrás, quando eu era pequeno ainda, ele já tinha pensado em tudo. Boa tarde, Leandro, que é Taiwan do Esporte Interativo. O seu empresário disse que você tinha outras propostas em alguns lugares que você poderia chegar para ser titular absoluto. Mesmo assim, você escolheu o Flamengo, tendo um centroavante que é considerado titular e uma promessa que caiu nas graças da torcida. Como você viu isso? Porque o Flamengo foi a melhor escolha mesmo com as outras? Olha, pelo que me falaram, pela conversa que a gente teve, pelo projeto que tem o Flamengo, pelo grande elenco que tem para disputar títulos, e um treinador bastante capacitado que eu vejo nos jogos. Então isso me demonstrou bastante interesse. Na hora que eu conversei com o meu empresário, na hora eu já falei para ele que eu queria vir para cá e estou muito feliz nesse momento. Damião, como você disse, já está na ponta dos cascos, se preparou bem. Você tem ideia de quando pode estrear? Gostaria também até de perguntar para o Rodrigo de quando, expectativa de quando podem regularizá-lo. Eu tenho bem fisicamente, mas uma coisa é você treinar sozinho, uma coisa é você treinar no grupo. Então isso, quem vai decidir na verdade vai ser o treinador na hora que eu estiver bem, para poder ajudar. Bom, a questão de regularizá-lo, a gente acredita que durante a semana que vem já esteja, né? Porque o vínculo dele, né, já retornou ao Santos, né, que era transferência lá do Betis, e agora uma questão de uma transferência interestadual. A gente acredita que durante a semana que vem ele já esteja aí publicado no BID. E até complementando um pouco, aproveitando que o gancho por falar, o Leandro ele vem justamente porque hoje a filosofia que temos aqui é de ter um elenco cada vez mais forte dentro da possibilidade que o clube observa, de oportunidades, respeitando sempre o orçamento que nos é passado, né? E observo que muitas vezes em outras situações, em outros clubes, quando isso acontece, muitas vezes é exaltado o número de peças de reposição, ou as opções que o treinador tem. E nós aqui procuramos seguir isso. A gente, como eu disse no início, a gente acredita que quanto melhor for o elenco em termos de qualidade, e também esse ano, por conta que infelizmente não temos um estádio, em quantidade também, eu acho que é a forma que o Flamengo tem como se colocar forte na disputa do Brasileiro e também na disputa da Sul-Americana que se avizinha aí. Lembrando também que o Leandro, ao vir ao Flamengo, ele fez um esforço pessoal também, né? Financeiro principalmente. Isso que fique muito claro, até para o torcedor também, de que a opção não foi simplesmente vir para o Flamengo, para um dos maiores clubes, né, do futebol mundial, mas ele também abdicou de uma parte financeira considerável para poder estar aqui. Então, por tudo isso, demonstra o tanto quando ele vem realmente motivado e comprometido com o clube. Como assim, Rodrigo? Ele não recebe parte pelo Flamengo e continua recebendo parte pelo Santos? Parte pelo Flamengo e parte pelo Santos, né? Mas dentre essa parte do Santos, ele teve que fazer um acordo lá.
né? Ou seja, que não precisava, não precisaria. Então, consequentemente, que fique claro que ele também está fazendo, todas as partes fizeram o seu esforço, inclusive o Santos, a quem nós agradecemos, né, que tocou a negociação aí junto com o nosso presidente. Ok? Bom dia, Leandro. Bem-vindo aqui ao Flamengo. Você falou que estava pronto aí para a estreia, só falta treinar mais com o grupo e a regularização, então a gente prevê que, de repente, contra o América Mineiro, você possa estar à disposição. Queria saber se você acha que encaixaria o seu jogo com o do Guerreiro, porque muitas vezes ele perguntado sobre essa coisa de ser homem-gol, já disse que também gosta de buscar o jogo mais atrás, como ele faz na seleção peruana. Queria ver se você acha que tem complementaridade assim o futebol seu e o dele. E para esse jogo de domingo, né, o Guerreiro está voltando de suspensão. Se tivesse que escolher, sábado, perdão, claro que ele tem muito mais prestígio, mas Felipe Viseu hoje em alta, né, você já foi garoto, já fez seus gols ali. E o Guerreiro voltando, dá para escolher quem joga domingo? Sábado, perdão. Que isso deixa o professor resolver esse pepino. Eu acho que o importante é o Flamengo ter isso. Ter jogadores que sabem que pode entrar e pode decidir, pode mudar um jogo. Então, para mim também, quando eu estiver treinando, nos treinamentos eu vou conhecer meus companheiros, vejo os jogos, já estou acompanhando há bastante tempo o jogo do Flamengo. É uma equipe muito boa, muito qualificada, que entra jogador e sai jogador e mantém um padrão, isso é importante. Acho que o treinador ter isso. Damião, bom dia. Assim, em relação ao Flamengo, você falou de briga por título agora, que você enxergou nesse elenco. Assim, você é um cara que já passou por grandes momentos no Internacional, numa época que o futebol brasileiro estava mais nivelado por cima, assim, tinham elencos mais fortes e tudo. Você acha que, embora o Flamengo esteja 6 pontos, a briga do Flamengo é de G4 mesmo, tem que se contentar com G4 e focar na Sul-Americana, que é um título inédito? Ou, pela tua experiência no futebol, você acha possível até almejar a conquista do título? Cara, o campeonato recém começou. Nós temos um longo caminho e nós temos que correr atrás de título. Independente do campeonato, acho que os jogadores que vestirem a camiseta têm que pensar assim sempre. Aqui atrás, só uma pergunta para o Rodrigo Caetano. Rodrigo, só para você esclarecer a situação do Donati. Você já falou sobre a regularização do Damião, deve acontecer semana que vem. E já estamos na quinta, né? O Donati terá a condição para ficar à disposição do Zé Ricardo sábado diante do Botafogo? Olha, Serginho, a condição, não sei se ele vai estar em condições até físicas e técnicas por conta do longo período, ok. Mas na questão de registro, a gente aguarda ainda até amanhã. Todos os procedimentos já foram feitos. Está só dependendo realmente do ITC vir da Argentina. Então, estamos no aguardo que isso chegue aí nas próximas horas e tal. Mas muito provavelmente, por conta, né, dessa questão aí de adaptação e ambientação aí, é uma decisão técnica e física principalmente. Até amanhã às 19 horas. Exatamente. E Rodrigo, aqui. Oi. Em relação à contratação de mais um meia, muito se fala do Diego. Tem alguma verdade nisso? O Flamengo tem interesse em mais um meia para fechar o ano? Bom, seguindo a linha, né, de raciocínio de que o Flamengo observar aí boas oportunidades e que venha a qualificar, aumentar o número de opções, é claro que dentro do orçamento já pré-estabelecido vai tentar, mas como a gente não fala, é muito difícil, né? Porque os nomes, a cada dia, muitos de vocês me consultam sobre nome A, B ou C, e é o trabalho de vocês mesmo, mas a gente adota como cautela, vocês já me conhecem o suficiente do cuidado que a gente toma em relação a isso. Eu não queria realmente falar em relação a nomes, mas te diria que a janela está se fechando, né? O tempo é exíguo demais, mas se tiver a oportunidade da gente reforçar ainda mais, dentro de todos esses quesitos aí, isso será feito. Mas não é uma tarefa fácil, não. Não está sendo fácil. Não, porque depois que fecha a janela de transferência, de chegada, tem 2 problemas que nós vamos enfrentar. Aliás, nós não, né? Todos os clubes brasileiros. Quais são? Até o final de agosto, aí, todos nós podemos ser vítimas de uma transferência de saída. Então, o que é ruim para o futebol brasileiro é que você, muitas vezes, tem que investir, tem que se precaver de um possível risco de perda. E muitas das vezes você acaba investindo antes mesmo de ter uma receita, né, que porventura venha a acontecer. Muito provavelmente o número de atletas que não atuaram 7 jogos é reduzidíssimo. E aí você vai para qual mercado? O mercado realmente de se fortalecer através de equipes da Série B. Então, ou seja, digamos,
as possibilidades elas diminuem bastante. Por isso que eu cito a questão da janela. E o tempo realmente é bem exíguo. Mas, se tivermos alguma oportunidade, tiver tudo de acordo, for consenso de todos, porque o Flamengo aqui contrata quando é consenso de todos, comissão técnica, diretoria, departamento financeiro, né? Às vezes a gente vê que, já falei aqui outra vez, né? Por mais que imaginem que existe o pai para determinado atleta, não. É o Flamengo que contrata, é o Flamengo que busca. E só complementando, por último, para falar do Leandro, que lembraram, né? Ele foi artilheiro ano passado pelo Cruzeiro. Muitas das vezes, por ele ser jovem e ter tido uma ascensão meteórica, muitas vezes se fala muito mais naquilo que talvez não tenha dado certo e que é normal de uma carreira de um grande jogador. Mas chegou em seleção brasileira, não chegou por acaso, foi campeão no Internacional de quase tudo. E também está aqui, já que nós vamos ter as Olimpíadas agora no Brasil, o último artilheiro da última Olimpíada, né? E como ele vinha me dizendo, e não foi fácil ser artilheiro da seleção brasileira na última Olimpíada com os atletas que ele tinha do lado, né? Que também eram grandes jogadores. Ou seja, não dá para desprezar o histórico positivo dele, mesmo por conta talvez desses últimos meses aí. Leandro, só insistindo numa pergunta do Diogo ali, ele perguntou sobre você jogar com um guerreiro. Você acabou respondendo outra questão da diferença das características. Eu te pergunto assim, você não vai entrar na cabeça do Zé Ricardo, você não vai escalar o time aqui, mas eu te pergunto se é possível 2 centroavantes jogarem, até porque o Guerreiro no Corinthians, em dado momento o Tite colocou ele aberto pela direita e outro momento pela esquerda, ele já saiu muito. Você acha possível vocês dois jogarem juntos, independentemente da opção do treinador? Cara, já vi isso no futebol brasileiro, no futebol europeu também. Teve, acho que o Wolfsburg jogou com Dzeko e Grafite, foram campeões, os dois fazendo gol. Então, acho que tudo se adapta, mas tem que pensar em prol do grupo, em prol do Flamengo, que isso é importante. Acho que o Flamengo ganhando será o mais importante. Rodrigo, aqui. Tudo bem? A gente estava falando dessa questão de janela. E o Felipe Viseu? A gente ouviu essa semana um possível interesse da Lazio. Aconteceu isso realmente? Tem algum interesse de alguém que não seja Lazio? Nenhuma manifestação, inclusive nós temos um contato aí direto também com o representante do atleta. Em momento nenhum ele mesmo se prontificou a nos ligar para dizer, olha, não tive nem consulta, absolutamente nada sobre isso. A cabeça dele é de seguir, óbvio, muito tempo aqui. O Viseu está feliz, eu tenho certeza que ele está satisfeito com o momento que ele vive, com o reconhecimento, com a possibilidade de ele trabalhar com atletas mais experientes que vão agregar talvez uma maturidade a mais a ele. Mas o Flamengo conta com ele, todos os atletas, eu até havia dito, formados no clube, que foram campeões da Copinha, todos eles estão sob um contrato com o Flamengo, nós renovamos quase que a totalidade deles esse ano, todos eles têm, até por tranquilidade do torcedor, uma multa bastante representativa. Rodrigo, eu vou fazer uma pergunta porque não é todo mundo viu essa pergunta, isso aconteceu, foi divulgado por todos os órgãos, né, de imprensa. Muricy Ramalho fez certas críticas ao Flamengo, dizendo que a contratação do Damião, não falando que ele é mau jogador, mas que pode acabar impedindo uma ascensão do Viseu, que vai ter menos espaço, com 2 centroavantes desse porte, com Guerreiro e Damião, que ele não faria isso, impedir a ascensão do garoto, a não ser, foi o que ele citou, que o Guerreiro já esteja para um futuro aí entabulado, alguma negociação para ele mais à frente. Aí ele retira o que ele disse. Mas ele disse, normalmente permanecendo os 3, ele não faria isso. Ele fez uma certa crítica, você deve ter ouvido e visto, né? Queria que você falasse sobre isso. Olha, eu discordo de você quando ele disse que ele fez críticas ao Flamengo. Eu assisti o programa, ele só teceu elogios ao Flamengo, à administração do Flamengo. Pois é, então o todo dele foram elogios. E ele salientou a questão no pensamento dele, que todos nós respeitamos, até porque ele fez parte de toda a montagem desse elenco que está aí, de que talvez não fosse essa a necessidade, né? Foi dessa forma que a gente interpretou. E que é um direito dele expressar a opinião dele, até porque nós conversamos quase que semanalmente. Mas o entendimento do Flamengo, e foi o que eu disse aqui desde o início, é aumentar o número de opções em todos os setores. Se você for observar, o entendimento é que temos um elenco hoje bastante equilibrado. Há aproximadamente 3 semanas atrás, no máximo um mês, muita da discussão e do questionamento de muitos de vocês era
se o Flamengo ia buscar um outro centroavante, já que o Guerreiro iria muito para a seleção, tinha questões relacionadas às viagens. E seguindo esse planejamento, né, Cícero, a gente aumentou, trouxe mais uma opção de muito bom nível, com um histórico realmente de seleção brasileira. Mas isso... E até mesmo porque, né, como eu disse, a gente tem que trabalhar de forma proativa. Amanhã ou depois não se sabe se alguma coisa pode surgir aí. Até o momento, não tivemos nem consulta sobre o Guerreiro, tá? Que fique claro. Mas a gente respeita, mas volto a te dizer, tudo aquilo que eu assisti dele foi enaltecendo e valorizando o trabalho aqui no Flamengo, mas nem sempre precisamos concordar em tudo, né? Obrigado, pessoal. Valeu, gente.